Olá, estudante! Bem-vindo à nossa aula de História. Sou a professora Andréa Gomes e estou muito feliz em tê-lo aqui hoje. Nesta aula, vamos explorar um tema fascinante da história e tenho certeza que você vai gostar demais. Antes de começarmos, gostaria de incentivá-lo a ter um caderno e uma caneta à mão para fazer as anotações. Lembre-se que a prova do SAEB já está batendo na porta e ainda temos muitos conteúdos para estudar. Então, vamos mergulhar na história e juntos aproveitar essa jornada de aprendizado. Pronto para começar? Vamos lá! Já vou chamar nossa repórter virtual porque ela vai nos adiantar o tema da aula de hoje. Olá! Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante: as culturas indígenas e a luta pelo reconhecimento de seus direitos e preservação de suas tradições. Vamos explorar a riqueza dessas culturas milenares, compreender as batalhas que os povos indígenas enfrentam e refletir sobre como podemos apoiar suas lutas. Prepare-se para uma aula enriquecedora, cheia de conhecimento e respeito pela diversidade cultural. Isso mesmo! Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e valorização das culturas indígenas. Verdade, Deinha, é isso mesmo. Ao longo dos séculos, essas culturas milenares enfrentaram desafios e lutaram bravamente pelo reconhecimento de seus direitos e pela preservação de suas tradições. Essas lutas são fundamentais para garantir a valorização e o respeito à pluralidade cultural. Os povos indígenas têm travado lutas e batalhas pelas demarcações das terras, também pela manutenção da sua cultura e pela proteção do meio ambiente. Temos aí vários movimentos e líderes indígenas que se uniram para reivindicar justiça social e promover mudanças importantes. Então, na aula de hoje, exploraremos a riqueza das culturas indígenas e também entenderemos a importância de apoiar essa luta pelo reconhecimento dos seus direitos e também pela preservação das tradições ancestrais. Vamos analisar alguns slides? Assim você vai entender bem melhor o nosso conteúdo. Então vamos lá. Culturas indígenas e a luta pelos direitos. Os objetivos da nossa aula: compreender a importância das culturas indígenas, explorar a luta histórica pelo reconhecimento de seus direitos e promover a preservação das tradições indígenas. Coloquei também aqui algumas informações importantes. Existem diversos grupos étnicos indígenas com línguas, costumes e tradições diferentes, tanto no Brasil quanto em outros países. Outra informação importante, que no Brasil existem mais de 300 etnias indígenas reconhecidas. A cultura indígena é parte integrante da identidade do patrimônio cultural do Brasil. Os povos indígenas contribuíram para a formação da cultura brasileira, destacando sua arte, medicina, culinária e outras manifestações culturais. Pensa comigo, você já tinha imaginado a riqueza que é a cultura indígena? Você já pensou? Você entendeu que eu disse que no Brasil tem mais de 300 etnias diferentes? Chega a ser inacreditável. E essa diversidade de povos indígenas demonstra a importância cultural que eles representam para a nossa identidade nacional, não é mesmo? Vamos lá, continuar aqui. Luta pelos direitos indígenas. Luta histórica dos povos indígenas pelo reconhecimento de seus direitos e também a Constituição de 1988 e a demarcação de terras. O que eu quero dizer com essas duas afirmações? Olha só, os povos indígenas têm lutado por muito tempo para terem seus direitos reconhecidos. Você sabe disso.
Eles enfrentaram dificuldades como a perda de terras, violência e até mesmo genocídio ao longo da sua história. É muito triste, né? Quando a gente imagina tanta coisa acontecendo com os povos indígenas. Mas eles não desistiram, é isso mesmo. Eles se uniram e lutaram para ter suas terras demarcadas, para proteger sua cultura e também para garantir seus direitos, que seus direitos pudessem ser respeitados. E eles estão muito certos, precisam, né? Na verdade, eles não precisavam nem lutar, eles deveriam ter seus direitos respeitados sem precisar estar lutando por isso. A Constituição Brasileira de 1988 ajudou nessa luta, garantindo alguns direitos aos povos indígenas. Você sabia? Essa Constituição foi muito importante, mas ainda há desafios, é isso mesmo. Como invasões, né? Existem ainda invasões de terras e a falta de proteção suficiente para os povos indígenas. Nós devemos apoiar e valorizar a luta indígena, porque eles são muito importantes e isso não podemos nunca esquecer. Movimentos e líderes indígenas. Articulação dos povos indígenas no Brasil, a PIB. Líderes indígenas e suas contribuições. Ailton Krenak e Sônia Guajajara. Vamos lá entender? Os movimentos indígenas são grupos de pessoas que se unem para lutar pelos direitos e interesses dos povos indígenas. Isso é importante que você saiba. Um exemplo importante de movimento indígena que eu coloquei aqui no slide é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que também é conhecida como APIB, APIB. Você conhece essa sigla? Então, a APIB trabalha para defender os direitos dos povos indígenas e promover a valorização de suas culturas. Também, né, além, né, dos movimentos, também existem líderes indígenas que têm feito contribuições significativas. Um desses líderes é Ailton Krenak. Você conhece? Então, ele é um importante ativista e também escritor, fala muito, né, sobre os indígenas brasileiros. Ele tem defendido a preservação da cultura indígena e a importância da conexão com a natureza. Outra líder indígena destacada, que eu tenho certeza que você está ouvindo aí na mídia, na televisão, é a Sônia Guajajara. A Sônia é uma ativista e também defensora dos direitos indígenas do Brasil e também a nossa ministra dos povos indígenas do Brasil, a Sônia Guajajara, que tanto escutamos aí nos jornais. E ela tem lutado muito pela demarcação de terras indígenas e também pela proteção dos direitos e tradições do seu povo. Esses movimentos aí, tanto da Sônia quanto do Ailton Krenak, são movimentos aí muito importantes para os indígenas, para garantir ali os seus direitos. Eles estão trabalhando muito para garantir o respeito, né? Garantir a valorização e o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Eles são importantes, como eu já disse para você, porque eles lutam ali por justiça e também por igualdade, para que os povos indígenas possam ter aí uma vida mais tranquila, porque a gente tem visto aí quanta luta esses povos têm enfrentado. Preservação das tradições indígenas. Preservação das tradições indígenas para a manutenção da diversidade cultural, práticas culturais indígenas, artesanato, música, dança e rituais. Vamos entender. Um exemplo de tradição indígena é o artesanato. Quanta coisa bonita, né, que a gente vê que os índios produzem, onde os indígenas, né, eles criam objetos únicos usando materiais naturais, como sementes, palha, madeira. São muitas coisas que os indígenas criam utilizando ali produtos, né, utilizando coisas da natureza. Outro exemplo são as músicas e danças indígenas. Além disso, também temos os rituais, temos as cerimônias sagradas, ou seja,
é muita contribuição. A nossa cultura ela fica muito rica quando nós analisamos todas as contribuições indígenas. Então, quando preservamos essas tradições, nós valorizamos essa diversidade cultural e também entendemos que cada povo indígena possui suas próprias formas de ver o mundo. Afinal, são mais de 300 etnias, né? É importante também respeitar, proteger essas tradições, porque elas nos ensinam sobre a história, a sabedoria, a harmonia com a natureza, e podemos também promover um mundo mais inclusivo, onde todas as culturas são valorizadas e são respeitadas. A Sônia Guajajara ela tem lutado muito em favor disso. Vamos para o próximo slide. Consequência da perda cultural. Coloquei 2 itens importantes: desrespeito às tradições indígenas e descaracterização cultural e a importância de valorizar a diversidade. Vou explicar para você cada item desse. Olha só, a perda cultural e o desrespeito às tradições indígenas têm consequências importantes. Quando uma cultura é perdida, perdemos também o conhecimento, as histórias e a conexão com a natureza que ela traz consigo. Isso leva à descaracterização cultural, onde a identidade e a riqueza cultural dos povos indígenas acaba se perdendo, são diluídas. E é importante valorizar a diversidade cultural, pois cada cultura possui uma perspectiva única sobre o mundo. E não tem como perdermos essa cultura indígena, a contribuição é muito significativa. Chegou a hora que eu mais gosto. Depois de tantas informações, chegou a hora de mostrar o que você aprendeu. Vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá. Olho na tela. Vamos para a primeira pergunta. Vamos fazer um combinado. Eu vou ler, você vai pensar, é só pausar o vídeo, vai responder e depois eu coloco a resposta e você confere aí. Então vamos para a primeira pergunta. Qual é o exemplo de movimento indígena que luta pelos direitos dos povos indígenas no Brasil? É o Greenpeace? É a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIP? A C, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST? Ou a D, União Nacional dos Estudantes? Nossa, isso é fácil, né? Você não vai marcar a MST aqui, né? Não vai. Então vamos ver a resposta certa? Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Muito bem, letrinha B. Para quem acertou, parabéns. Para quem errou, vamos estudar mais. Segunda pergunta. Quais são os exemplos de práticas culturais indígenas? A. Futebol e carnaval? B. Artes marciais e música clássica? C. Artesanato, música, danças e rituais? Ou letrinha D. Pinturas e escultura moderna? O que será? Que é uma prática cultural dos índios? Letrinha C. Artesanato, música, dança e rituais. É muito fácil. 3. Qual é a consequência da perda cultural e do desrespeito às tradições indígenas? Letra A, valorização e preservação da diversidade cultural. B, fortalecimento da identidade indígena. C, descaracterização cultural e marginalização das culturas indígenas. Ou D, integração harmoniosa entre diferentes culturas. E aí, letra C, quem marcou a letra C, acertou. Descaracterização cultural e marginalização das comunidades indígenas. Vamos ter mais uma? Não, parou aqui, né? Então, agora que você já sabe, já fez os exercícios, já tivemos a nossa aula, chegou aquele momento que é também muito importante. É o momento da revisão. Agora é aquele momento que você precisa prestar bastante atenção, anotar as informações, porque é hora da revisão.
Depois dessa revisão, ficou bem fácil resolver todas as atividades futuras sobre esse conteúdo. Tenho certeza que você vai acertar tudo. Mas nossa aula chegou no final. Foi muito bom ter sua presença. Não esqueça de rever quantas vezes você achar necessário. Até a próxima e tchauzinho!